Opa, meus queridos, meu nome é Lourdes, tenho 82 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais transformadora da minha vida. Antes de começar, peço que vocês deixem um joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal e me contem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro saber de onde vem meu povo. Era dezembro de 1973. Eu tinha 38 anos e era uma dona de casa daquelas bem dedicadas, sabe? Mãe de 3 meninas lindas. Bianca, a mais velha, com 18 anos, Bruna, com 16, e Camila, minha caçulinha, com 14. A gente morava numa casa simples, mas muito arrumadinha no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Meu marido, Carlos, trabalhava como contador numa fábrica de tecidos lá no centro. O dia 20 de dezembro daquele ano era especial. Bianca, minha primeira filha, ia se formar no magistério. Vocês têm noção do que isso significava naquela época? Nossa, era o sonho de toda moça de família humilde se tornar professora. Era uma profissão respeitada, digna e que garantia um futuro melhor. Eu tinha economizado cada centavo, durante 2 anos, para comprar o vestido de formatura dela. Um vestido azul celeste, com renda importada, que custou uma fortuna, 250 cruzeiros. Para vocês terem uma ideia, o salário do Carlos era de 600 cruzeiros por mês. Acordei às 5 da manhã daquele dia. O céu ainda estava escurinho, mas eu já estava na cozinha preparando o cafezinho. Fiz pão na chapa, que elas adoravam, bolo de fubá e um café bem passadinho na hora. Queria que a Bianca tivesse um café da manhã de rainha. No dia da formatura dela, Carlos ainda dormia quando comecei a passar o vestido dela com todo o cuidado do mundo. Usei o nosso ferro à brasa, sabe? Cada preguinha, cada detalhe tinha que estar perfeito. Coloquei o ferro para esquentar no fogão a lenha. A gente não tinha ferro elétrico naquele tempo, né? Lá pelas 6h30, acordei as meninas. Bianca estava radiante, os olhos brilhando de emoção. Bruna e Camila também estavam animadas. Afinal, era um grande dia para a família toda. Carlos levantou às 7, tomou o café preto forte dele, lendo o jornal, como fazia todo santo dia. Parecia um dia normal, mas alguma coisa nele estava diferente. Roger, olhando para trás, eu percebo os sinais que eu ignorei. Ele estava quieto demais, evitava meu olhar, sabe? Quando perguntei se estava tudo bem, ele respondeu que era só o cansaço do fim de ano, que a fábrica estava com muita encomenda para o Natal. You acredite? Por que eu não acreditaria? Meu Deus, éramos casados há 20 anos. Ele era um bom pai, um marido presente. Nunca tinha me dado motivo para desconfiar. A formatura seria às 7 da noite, no Colégio Estadual Visconde de Cairu. Passei o dia todo na correria, organizando tudo. Fiz o cabelo da Bianca no salão da Dona Cida, ali na esquina de casa. Custou 20 cruzeiros, mas valeu cada centavo. Ela ficou linda com aquele coque alto, todo trabalhado com grampinhos dourados. As outras meninas também se arrumaram. Camila queria usar batom, mas eu não deixei. Ainda é muito nova, tu diz. Mal sabia eu que em poucos meses ela teria que amadurecer na marra. Às 4 da tarde, Carlos chegou do trabalho. Disse que precisava tomar um banho e se arrumar. Subiu para o quarto e ficou lá um tempão. Quando desceu, estava com o terno azul marinho, o único que ele tinha, e a gravata vermelha que eu dei de presente no aniversário dele. Tava bonito, cheiroso. Passou goma linda no cabelo, fez a barba. Pensei, que bom, ele quer estar apresentável para a formatura da filha. Lá pelas 5h30, Bianca já estava pronta. O vestido azul realçava os olhos castanhos dela, o cabelo impecável, os sapatos brancos que a madrinha deu de presente brilhando. Tirei uma foto dela com a nossa maquininha Kodak. Eu ainda tenho essa foto, amarelada pelo tempo, mas o sorriso dela continua radiante como naquele dia. Foi quando Carlos desceu a escada carregando uma mala. Uma mala! Meu coração gelou. Mas ele disse, é material da fábrica, querida. Preciso deixar no escritório antes da formatura. Vou de busão e encontro vocês lá. Beijou a Bianca na testa, disse que estava orgulhoso dela. Beijou as outras meninas. Quando chegou em mim, hesitou. Deu um beijinho rápido no meu rosto e saiu. Não demora, Carlos. Eu gritei da porta. A formatura começa às 7 em ponto. Ela é 8 nu, chamou-lhe para trás.
Foi a última vez que eu o vi. Chegamos no colégio às 6h45. O salão estava lotado de pais orgulhosos, avós emocionadas, irmãos inquietos. Procurei o Carlos com os olhos. Nada. Deve estar chegando, pensei. 7 horas. O diretor subiu ao palco. Começaram a chamar as formandas, e eu ainda procurava o Carlos. 7h15. 7h30. Quando chamaram o nome da Bianca, ela subiu no palco e os olhinhos dela procuraram o pai na plateia. Eu vi a decepção no rosto dela quando não o encontrou. A cerimônia toda durou 2 horas. 2 horas de uma angústia que só crescia. Onde estava o Carlos? Tinha acontecido algum acidente? Será que ele passou mal? 1000 coisas passavam pela minha cabeça. Menos uma. Nunca, em momento nenhum, passou pela minha cabeça a verdadeira razão da ausência dele. Quando voltamos para casa, já era 10 da noite. A primeira coisa que fiz foi correr para o guarda-roupa. As roupas dele tinham sumido. Todas. Os documentos também. A poupança que a gente guardava numa lata de leite em pó, no alto do armário. Várzea. 450 cruzeiros que eram nossa segurança, nossa reserva de emergência. Tudo tinha desaparecido. Bianca, ainda com o vestido de formatura, desabou na poltrona da sala. As lágrimas escorriam, manchando a maquiagem que tinha sido feita com tanto carinho. Bruna abraçou a irmã. Camila me olhava sem entender. Mãe, cadê o papai? Como é que se explica para uma menina de 14 anos que o pai, o herói dela, tinha simplesmente abandonado a família? Como dizer que aquele homem que ensinava matemática para ela toda noite, que a levava para tomar sorvete no domingo, que prometia que um dia ela ia ser doutora, tinha ido embora sem nem se despedir? Naquela noite, nenhuma de nós dormiu. Ficamos às 4, abraçadas na minha cama, chorando. Bianca não parava de perguntar. O que foi que eu fiz de errado, mãe? Por que ele não quis me ver formando? Como dizer para ela que a culpa não era dela? Que às vezes os adultos tomam decisões egoístas que destroem a vida dos outros. No dia seguinte, a verdade começou a aparecer. O vizinho, Dona Zezé, veio me contar que tinha visto o Carlos saindo de casa com a mala e entrando num carro. Um fusquinha bege, ela disse, dirigido por uma mulher loira. Meu estômago revirou. Loira? Que mulher Loira? Foi aí que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A professora de piano da Camila, a tal da professora Amanda. Loira, bonita, 28 anos, solteira, morava sozinha num apartamento na Tijuca. Carlos tinha insistido para Camila fazer aula de piano, disse que era importante para a educação dela. Agora eu entendia o verdadeiro motivo. Fui até o apartamento dela, Várzea. A porteira me contou que ela tinha se mudado na noite anterior. Saiu com um homem de terno azul, ela disse. Carregaram um monte de malas. Pareciam felizes. Enquanto nós 4 chorávamos em casa, eles estavam felizes, começando uma vida nova. Descobri depois, através de um primo do Carlos que morava em Niterói, que eles tinham ido para o Rio de Janeiro. Ele tinha conseguido um emprego lá através dela. Tudo planejado, tudo premeditado. A dor que eu senti naquele momento foi física. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. 20 anos de casamento jogados no lixo. 20 anos de dedicação, de amor, de construção de uma família. Tudo destruído por uma paixãozinha de homem de meia-idade. Mas sabe o que doeu mais? Não foi a traição. Foi o abandono das filhas. Foi ver o sofrimento delas. Bianca não quis mais usar o anel de formatura. Guardou numa gaveta e nunca mais tocou nele. Bruna se fechou. Ficou arredia, desconfiada. Camila parou de sorrir. Minha caçula alegre e falante se transformou numa menina quieta, sempre com medo de ser abandonada de novo. Os primeiros dias foram um inferno. Não tínhamos dinheiro para comida. O aluguel estava atrasado. As contas se acumulavam. Eu nunca tinha trabalhado fora. Não tinha profissão. Sabia cozinhar, limpar, cuidar de casa, mas isso não pagava as contas. O desespero bateu. Como eu ia sustentar 3 filhas sozinha? Foi então que eu descobri uma força que eu não sabia que tinha. Uma força que vinha de um lugar profundo, primitivo, visceral. O amor de mãe. Olhei para as minhas filhas e prometi a mim mesma. Elas não iam passar fome. Elas iam estudar. Elas iam ter um futuro, com ou sem pai. No dia 23 de dezembro, 3 dias depois da formatura, saí de casa às 6 da manhã.
Bati em cada porta do bairro oferecendo meus serviços. Faxina, lavar roupa, passar, cozinhar. O que precisassem, eu faria. No final do dia, tinha conseguido 3 faxinas por semana e 2 casas para lavar roupa. Era pesado? Temei. Minhas mãos ficaram rachadas de tanto produto de limpeza. Minhas costas doíam de tanto esfregar chão. Mas cada vez que eu chegava em casa exausta e via minhas filhas, a força se renovava. Elas precisavam de mim. Eu era tudo o que elas tinham. Bianca adiou o plano de fazer faculdade. Consegui um emprego como professora substituta numa creche. O salário era pouco, uns 150 cruzeiros, mas ajudava. Bruna passou a cuidar da casa e da irmã mais nova enquanto eu trabalhava. Minha pequena Camila amadureceu da noite para o dia. Parou de pedir coisa, parou de reclamar. Quando eu chegava tarde do trabalho, ela tinha esquentado a janta, arrumado a cozinha. Assim terminou 1973. O ano que deveria ter sido de festa pela formatura da Bianca se transformou no ano mais difícil das nossas vidas. Mas também foi o ano em que descobrimos a nossa força. O ano em que aprendemos que família de verdade é aquela que fica, que apoia, que não abandona. Carlos nunca mandou notícias, nunca ligou, nunca mandou um centavo para ajudar as filhas. Foi como se a gente tivesse morrido para ele. Descobri depois que ele teve 2 filhos com a professora de piano. Construiu uma nova família enquanto a antiga lutava para sobreviver. Mas sabe de uma coisa? Hoje, eu agradeço. Agradeço por ele ter saído das nossas vidas. Porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto a mulher forte que havia em mim. Nunca teria provado para as minhas filhas que uma mulher pode, sim, vencer sozinha. Que a gente não precisa de homem para ser completa. Quando chegou o Natal daquele ano, não tinha presente debaixo da árvore. Oliash, nema árvore ogentetinho. No dia 24, fiz o que deu. Um frango assado, farofa e um pudim de leite condensado, que a dona Cida me ensinou a fazer na boca do fogão. As meninas tentaram fingir alegria, mas o lugar vazio na mesa gritava mais alto que qualquer conversa. O ano de 1974 começou com uma ordem de despejo. O dono da casa não teve pena. 3 meses de aluguel atrasado. Era demais para ele. No dia 15 de janeiro a gente teve que sair. Lembro até hoje do caminhão da mudança levando nossos poucos móveis, enquanto os vizinhos olhavam pela janela. Alguns com pena, outros com aquele olhar de julgamento que só quem já passou por isso conhece. Conseguimos um quartinho nos fundos da casa da minha comadre Zélia, lá em Quintino. 2 peças minúsculas, onde mal cabíamos nós 4. Bianca e Bruna dividiam uma cama de solteiro. Camila dormia comigo. A cozinha era um fogareiro no canto do quarto. O banheiro, compartilhado com mais 3 famílias. Mas sabe o que eu aprendi naqueles dias? Dignidade não se mede pelo tamanho da casa. Se mede pela cabeça erguida com que você sai para trabalhar todo dia. E eu saía. 5 da manhã, todo santo dia. Pegava 3 ônibus para chegar na casa da Dona Lúcia, na Barra da Tijuca, onde eu fazia faxina 3 vezes por semana. Dona Lúcia era viúva de um industrial. Casa de 3 andares, 5 banheiros, piscina. Pagava bem, mas exigia perfeição. Cada azulejo tinha que brilhar como um espelho. Cada móvel encerado até você poder ver seu reflexo. Às vezes, enquanto eu limpava aqueles cômodos enormes, eu pensava: em algum lugar do Rio, o Carlos deve estar numa casa dessas com a professora. Mas esses pensamentos duravam pouco. Eu não tinha tempo para remoer mágoa. Terça e quinta, depois da faxina na Dona Lúcia, eu corria para a casa do Dr. Fernando, um médico no Leblon. Lá era roupa para lavar e passar. Montanhas de camisas sociais que precisavam estar impecáveis. Aprendi a passar colarinho e punho que nem lavanderia profissional. Quarta e sexta, eu trabalhava na pensão da Dona Neide, na Lapa. Ajudava na cozinha, preparando o almoço para 40 pensionistas. Foi lá que eu aperfeiçoei meus dotes culinários. Dona Naide era brava, mas era justa. Me ensinou a calcular quantidade, a aproveitar sobras, a fazer o dinheiro render. Lourdes, ela dizia, cozinhar com fartura é fácil. Difícil é fazer milagre com pouco. Nos sábados, quando dava, eu aceitava umas faxinas extras. Casamento, batizado, festa de aniversário. Onde precisassem de ajuda para limpar depois, lá estava eu. Cada centavo era sagrado, cada nota guardada com sacrifício. No domingo, meu único dia de descanso, eu passava roupa para fora. As vizinhas traziam as trouxas de roupa e eu passava, cobrando por peça.
50 centavos a camisa, 30 centavos a calça. Bianca continuava dando aula na escolinha. Descobriu que tinha vocação, uma paciência de Jó com as crianças. Mas o salário era uma miséria. 120 cruzeiros por mês, menos que eu ganhava numa semana de faxina. Mesmo assim, era dinheiro sagrado. Todo mês, ela me entregava o envelope fechado. Eu fingia aceitar com naturalidade, mas meu coração se apertava. Uma moça de 19 anos, idade de namorar, de ir ao cinema, tendo que sustentar a casa. Bruna arrumou emprego de balconista numa loja de tecidos. Trabalhava das 8 às 6, de segunda a sábado. Aos 17 anos, já tinha olheiras fundas, já conhecia o peso da responsabilidade. Camila, minha caçula, se ofereceu para trabalhar também, mas eu não deixei. Você vai estudar, eu dizia. Alguém nessa família vai ter diploma de faculdade. Os meses passavam num borrão de trabalho e cansaço. Acorda, trabalha, volta, dorme. Acorda, trabalha, volta, dorme. Mas aos poucos, as coisas foram melhorando. Juntamos dinheiro suficiente para alugar uma casinha em Bangu. Pequena, 2 quartos apenas, mas era nossa. Não precisávamos mais dividir banheiro. Não precisávamos mais cozinhar no fogareiro. A mudança foi no dia 3 de setembro de 1974. Lembro da data porque era aniversário da Camila. 15 anos. Não teve festa, não teve valsa, não teve vestido rodado, mas teve bolo. Um bolo de chocolate que eu fiz de madrugada antes de sair para trabalhar. E teve presente. A chave da casa nova. Naquele dia, vendo minhas filhas arrumando os poucos móveis na casinha nova, senti um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter conseguido dar um teto digno para elas. Tristeza por tudo que elas tenham perdido. Bianca deveria estar na faculdade. Bruna deveria estar terminando o colégio, não trabalhando de sol a sol. E a Camila deveria estar tendo a festa de 15 anos que toda menina sonha, mas a vida tinha outros planos para nós. Em outubro daquele ano, chegou a notícia. Carlos estava morando no Rio mesmo, trabalhando numa empresa grande. A professora estava grávida. A informação chegou através de uma carta da minha cunhada, irmã do Carlos, que ainda mantinha contato com ele. Li a carta uma vez e rasguei. Não contei para as meninas. Para que aumentar o sofrimento delas? 1975 chegou com uma surpresa. Dona Lúcia, a patroa da Barra, me chamou para conversar. O filho dela ia abrir um restaurante em Santa Teresa. Precisava de uma cozinheira de confiança. Pensei em você, Lourdes. Sei que você cozinha bem, é honesta, trabalhadora. O salário é o dobro do que eu te pago na faxina. O dobro. Meu coração acelerou. Mas tinha um problema. O horário. Teria que trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite, 6 dias por semana. Como eu ia cuidar das meninas? Bianca já tinha 20 anos. Bruna, 18. Mas a Camila ainda precisava de um olho. Tinha apenas 15 anos. Foi a Bianca quem decidiu. Aceita, mãe. Eu cuido das meninas. Já sou professora efetiva agora. Ganho um pouquinho mais. A Bruna também tá firme no emprego. A gente vai dar jeito in you. Olhei para aquela moça, madura demais para a idade, e vi nela a força que eu mesma tinha descoberto em mim. Comecei no restaurante em março. Cantina da Nonna. O nome que o filho da Dona Lúcia escolheu. Serve a comida italiana. Massa, molho, pizza. No começo eu estranhei. Minha especialidade era comida brasileira, né? Mas aprendi rápido. O chefe, seu Nonato, um cearense arretado que aprendeu a cozinhar com a avó italiana, me ensinou os segredos. Como fazer massa fresca. Como preparar um molho de tomate, que parece veludo. Como assar pizza em forno a lenha. O trabalho era puxado. Ficava em pé 12 horas por dia. O calor do fogão industrial era infernal. A correria nos finais de semana me deixava tonta. Mas o salário... o salário compensava. Pela primeira vez desde que o Carlos foi embora, eu conseguia pagar as contas sem desespero. Até sobrava um pouquinho no fim do mês. Com a sobra, fiz uma poupança. Cada mês, religiosamente, eu depositava o que podia, 10 cruzeiros, 20 quando dava. Para a faculdade da Camila, eu dizia para mim mesma. O sonho de ver uma filha formada na universidade virou minha obsessão. Nesse meio tempo, a Bruna começou a namorar. Marcelo, um rapaz do trabalho dela. Vendedor, boa aparência falante. No início eu impliquei. Parecia muito com o Carlos. Aquele jeito galanteador.
Aquelas promessas bonitas. Mas a Bruna estava apaixonada. Aos 19 anos, queria casar. Ter sua própria família. Casei a Bruna em dezembro de 1975. Festa simples. No salão da igreja. O vestido eu mesma fiz. Aprendi a costurar com a vizinha, a Dona Jo. O bolo. Preparei de madrugada. Os salgados, as colegas do restaurante ajudaram a fazer. Foi bonito, apesar de modesto. Carlos não apareceu. Nem mandou recado. A filha casou e ele nem soube. 1976 trouxe mais mudanças. Bianca conheceu o Ricardo, professor de matemática na escola onde ela trabalhava. Um homem sério, trabalhador, viúvo com um filho pequeno. Diferente do pai dela, esse não tinha conversa mole, não prometia o céu. Era pé no chão, responsável. Casaram em junho, numa cerimônia ainda mais simples que a da Bruna. Mas eu vi minha filha feliz, segura. Era o que importava. Camila terminou o colégio com notas excelentes. A diretora me chamou. Dona Lourdes, sua filha tem futuro. Conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade particular. Ela pode fazer direito à administração, o que quiser. Mas precisa pagar a outra metade. A outra metade. Calculei rápido. Com uma poupança e trabalhando umas horas extras, dava. Mas ia ser apertado, muito apertado. Camila percebeu meu dilema. Não precisa, mãe. Eu posso trabalhar e estudar de noite. Mas eu neguei na hora. Você vai estudar em período integral. Vai aproveitar cada segundo dessa faculdade. O dinheiro, eu dou um jeitinho. E dei. Além do restaurante, comecei a fazer doces para festa. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Nas madrugadas, eu preparava centenas de docinhos. No fim de semana, entregava nas festas. As mãos ardiam de tanto enrolar doce. As costas reclamavam do esforço. Mas em 1977, Camila entrou na faculdade de Direito. O dia que ela vestiu aquela roupa social pela primeira vez foi um dos mais felizes da minha vida. Tirei uma foto com a câmera velha, Camila sorrindo, segurando os livros, o futuro estampado no rosto. Era a realização de um sonho. Não o meu, mas o dela. E os sonhos dos filhos, minha gente, valem mais que os nossos. Durante esse tempo todo, Carlos continuou sumido. Soube, através de fofocas que chegavam, que ele tinha tido mais um filho com a professora, que estava bem de vida, que tinha comprado um apartamento em Copacabana. Enquanto isso, eu continuava ralando 16 horas por dia, para manter a Camila na faculdade. Teve dias que eu pensei em desistir. Dias que o cansaço era tanto que eu mal conseguia levantar da cama. Dias que eu olhava para as minhas mãos, rachadas, calejadas, envelhecidas antes do tempo, e me perguntava se valia a pena. Mas aí, eu lembrava daquela noite de dezembro de 1973, a formatura da Bianca, o vestido azul, a cadeira vazia, e a raiva me dava força para mais um dia, porque a vida tinha me ensinado uma lição importante. Homem pode abandonar, pode trair, pode sumir, mas o que a gente constrói com as próprias mãos, ninguém tira. O suor do nosso rosto ninguém rouba. A força que vem de dentro, essa é nossa. 1978 foi o ano que as coisas começaram a mudar de verdade. O restaurante onde eu trabalhava tinha virado ponto de encontro de gente importante. Artistas, empresários, políticos. Todo mundo falava da comida. E sabe quem estava por trás dos pratos? E eu. Seu Nonato tinha voltado para o Ceará. E o filho da Dona Lúcia me promoveu a chefe principal. Chefe, eu, Lourdes, que mal tinha terminado o primário, sendo chamada de chefe. O salário triplicou. De repente, eu não precisava mais fazer doce de madrugada. Não precisava mais lavar roupa para fora no domingo. Pela primeira vez em 5 anos, eu podia respirar. Com o dinheiro extra, fiz algo que parecia impossível. Comprei um carro. Um Fusquinha 1972, vermelho desbotado, com a porta do motorista rangendo. Mas era meu. Paguei à vista, com as economias de 2 anos. Quando estacionei na frente de casa pela primeira vez, Camila saiu correndo. Mãe, é nosso. Abraçou o carro como se fosse de ouro. Sabe por que eu comprei o carro? Não foi luxo, foi necessidade. Camila estudava no centro. Pegava 3 ônibus para ir e voltar. Chegava em casa meia-noite, atravessando uns bairros perigosos. Com o carro, eu podia buscar ela. Podia garantir que ela chegasse segura em casa. Nesse mesmo ano, Bianca me deu a primeira neta. Larissa, nascida em agosto,
num dia de sol que parecia abençoar tudo. Segurei aquela criaturinha nos braços e prometi: ela não vai passar pelo que a mãe passou. Ia ter avó presente, ia ter estrutura, ia ter amor de sobra para compensar a ausência do avô que escolheu não conhecê-la. Bruna também estava grávida, barriga de 6 meses, rosto redondo de felicidade. O marido, Marcelo, se revelou um homem de verdade. Trabalhador, carinhoso, presente. Tudo o que o Carlos não foi. Às vezes, eu olhava meus genros e pensava: minhas filhas escolheram melhor que eu. Em 1979, aconteceu algo inesperado. Um crítico de gastronomia famoso, desses que escrevem em revista importante, apareceu no restaurante. Disfarçado, sem avisar. Pediu vários pratos, provou de tudo. Na semana seguinte, saiu a crítica: a melhor comida italiana do Rio de Janeiro não está nos restaurantes chiques. Está numa cantina simples de Santa Teresa, nas mãos de uma chefe brasileira que aprendeu os segredos da nona. O movimento do restaurante explodiu. Fila na porta todo dia. Reservas com semanas de antecedência. O filho da dona Lúcia, esperto que só ele, me chamou. Lourdes, quero fazer uma sociedade com você. Você entra com o talento, eu com o capital. Vamos abrir um segundo restaurante. Sociedade. Eu, socia. Quem diria? Pensei por 2 dias antes de aceitar. Consultei a Camila, que já estava no 3º ano de direito. Mãe, aceita, mas faz um contrato. Põe tudo no papel. Minha filha, advogada, já cuidando dos meus interesses. O orgulho que eu senti naquele momento não cabe em palavras. O segundo restaurante abriu em Ipanema, bairro Nobre. Cantina da Lourdes. Meu nome na fachada, em letras garrafais. No dia da inauguração, olhei aquele letreiro luminoso e chorei. Chorei por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu tinha conquistado. Carlos nunca acreditou em mim. Dizia que mulher nasceu para cuidar de casa. Olha onde eu estava agora. As meninas organizaram uma festa surpresa para a inauguração. Bianca com a Larissa no colo. Bruna com o pequeno Carlinhos. Sim, ela deu o nome do pai para o filho, mesmo depois de tudo. Camila com um namorado novo. Um colega da faculdade. A família completa, sem faltar ninguém importante. Porque Carlos? Carlos nunca foi importante. Foi só um acidente de percurso. O mie no sute obcetkegou com a Camila se formando. Dezembro, formatura de Direito na UFRJ. Tradicional, importante, respeitada. Minha filha, doutora. Comprei um vestido novo para a ocasião. O primeiro vestido novo em 7 anos. Azul marinho. De corte elegante. Bianca fez meu cabelo. Bruna me emprestou os brincos de pérola. Quando a Camila subiu ao palco para receber o diploma, eu procurei no auditório. Será que o Carlos saberia? Será que alguém tinha contado? Será que ele sentiria orgulho? Mas não importava. O orgulho que eu sentia valia por 2, por 10, por 1000. Na festa depois da formatura, no salão que eu aluguei com meu dinheiro, fiz um brinde. Para Camila, que provou que mulher pode tudo. Para Bianca e para Bruna, que seguraram as pontas quando tudo parecia perdido. Para nós 4, que somos família de verdade. Bebemos champanhe. Champanhe francês. Do bom, porque a gente merecia. Em 1981, os restaurantes iam tão bem que pude me dar um luxo. Contratar gerantes. Não precisava mais trabalhar 16 horas por dia. Podia chegar mais tarde, sair mais cedo. Podia curtir os netos. Agora eram 4. Bianca tinha tido mais um. Bruna estava esperando o 3º. Foi quando decidi fazer algo que eu adiava há anos. Procurar o Carlos. Não por mim, por elas. As meninas nunca falavam, mas eu sabia que a ausência doía. Principalmente na Camila, que cresceu sem lembranças boas do pai. Contratei um detetive particular. Em 2 semanas, eu tinha o endereço. Copacabana, como eu suspeitava. Prédio de Luxor. Vista pro mar. Peguei um avião pro Rio numa sexta-feira de maio. Primeira vez que eu andava de avião. As mãos suavam. O estômago revirava. Não pelo voo, pelo que eu ia encontrar. No endereço, respirei fundo antes de tocar o interfone. Quemei. Uma voz de mulher. Provavelmente a professora. Lourdes, ex-esposa do Carlos. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Depois, pode subir. Apartamento 802. O elevador parecia não chegar nunca. Quando a porta abriu, ela estava esperando. Mais velha, mais gorda, mas ainda loira. Ainda bonita. Atrás dela,
2 crianças. Um menino de uns 7 anos, uma menina menor. O Carlos não está. Viajou a trabalho. A voz dela treme. Medo? Vergonha? Não sei. Não vim brigar, eu disse. Vim avisar que a Camila se formou, doutora em Direito. Achei que ele devia saber. Entreguei o convite da formatura. O que tinha sobrado? Ela pegou com a mão trêmula. Como estão as outras? A pergunta me surpreendeu. Bem, Bianca tem 2 filhos. Bruna, 3. São boas mães, boas esposas. Ela baixou os olhos. O Carlos nunca fala delas. É como se não existissem. A confirmação do que eu já sabia doeu mesmo assim. Olhei as crianças. O menino tinha os olhos do Carlos. O mesmo formato. A mesma cor. Seus filhos são bonitos, consegui dizer. E era a verdade. Não era culpa deles. Obrigada. A voz dela era um fio. Lourdes. Eu sinto muito. Balancei a cabeça. Eu não queria desculpas. Não depois de tanto tempo. Saí daquele apartamento com uma sensação estranha. Não era raiva. Não era mais. Era pena. Pena dela. Presa a um homem que abandonou 3 filhas. Que podia fazer de novo. Pena das crianças, que tinham um pai pela metade. Pena até do Carlos, que perdeu a chance de ver suas filhas virarem mulheres incríveis. Não vou de volta, decidi. Não contaria para as meninas. Para quê? Elas tinham seguido em frente. Tinham construído vidas lindas. Carlos era passado. Um passado que não merecia manchar o presente delas. 1982 foi ano de expansão. Abri o 3º restaurante. Dessa vez no Recreio. Sociedade dividida. 50% meu. 50% do filho da Dona Lúcia. Camila cuidava dos contratos. Mãe virou empresária. Ela brincava. Empresário. Eu, que tinha começado esfregando o chão. Bianca abriu uma escola infantil. Com a minha ajuda no capital inicial, claro. Escola Mundo Feliz. Ela escolheu o nome. Pequena, mas bem equipada. Bruna montou uma loja de roupas infantis ao lado. As 2 trabalhando juntas, apoiando uma a outra. Como sempre foi, desde aquela noite de dezembro. Os netos cresciam. Larissa, a mais velha, já estava com 4 anos. Esperta, falante, questionadora. Vovó, por que a gente não tem o vovô? A pergunta veio do nada, num almoço de domingo. O silêncio caiu sobre a mesa. Foi a Camila quem respondeu. Porque nossa família é especial, meu amor. A gente tem uma vovó que vale por 2. Era mentira? Era. Mas era uma mentira necessária. Um dia eles saberiam a verdade. Mas não agora. Não enquanto eram crianças. Não enquanto ainda acreditavam que o mundo era justo e que os pais nunca abandonavam os filhos. Em outubro, recebi um telefonema estranho. Dona Lourdes, aqui é do Hospital Copa d'Or, no Rio. O senhor Carlos Ferraz sofreu um infarto. A senhora está listada como contato de emergência. Meu coração parou. Contato de emergência? Depois de 9 anos? Fui para o Rio de novo. Dessa vez, não avisei ninguém. No hospital, encontrei o Carlos na UTI. Magro, pálido, envelhecido. Os anos não tinham sido generosos com ele. A professora estava na sala de espera, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele pediu para ver você. Ela disse. Show. Entrei no quarto devagar. Carlos abriu os olhos com esforço. Lourdes, a voz era fraca, rouca. Eu sei que eu não mereço. Mas eu precisava pedir perdão. Olhei aquele homem que um dia tinha sido meu mundo, que tinha destruído tudo, e senti. Nada. O amor tinha morrido. O ódio também. Sobrou só a indiferença. As meninas estão bem. Foi tudo o que eu disse. Formadas, casadas, com filhos. Você tem 7 netos. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. E eu estraguei tudo. Concordei em silêncio. Tinha mesmo, mas elas venceram. Apesar de você. Não era uma acusação. Era um fato. Carlos sobreviveu. Mas nosso encontro terminou ali. Não contei para as filhas. Não vi necessidade. Ele tinha escolhido sair da vida delas. Não tinha o direito de voltar. Só porque a morte bateu na porta. 1983 foi ano de festa. 10 anos de casada da Bianca. 8 anos da Bruna. Camila noiva de um promotor público. A vida seguindo. O ciclo se completando. E o Carlos? Carlos virou uma nota de rodapé, numa história de superação. Naquele ano, fiz algo simbólico. Comprei uma casa.
grande, com piscina, churrasqueira, na mesma Barra da Tijuca, onde eu fazia faxina 10 anos antes. Vizinha da Dona Lúcia, que tinha virado uma grande amiga. No dia da mudança, parei na entrada e olhei. Minha casa, comprada com o meu dinheiro, conquistada com o meu suor. As meninas organizaram um churrasco de inauguração. A família toda reunida. Genros, netos, amigos. No meio da festa, Bianca puxou um brinde. Para a mamãe, que nos ensinou que uma mulher não precisa de homem para ser completa. Precisa de coragem. E coragem ela tem de sobra. Bebe o champanhe. De novo do francês, porque agora eu podia. E olhei aquela família linda. Minha família. Construída sobre escombros. É verdade. Mais sólida como uma rocha. Carlos tinha levado muita coisa quando partiu, mas deixou, sem querer, o mais importante. A chance de descobrirmos a nossa força. M1985. Minha vida estava completa. 3 restaurantes funcionando. A todo vapor. Casa própria. Netos crescendo saudáveis. Mas o destino ainda guardava uma carta na manga. Era junho, inverno em São Paulo, quando recebi uma proposta inusitada. Uma rede de televisão queria fazer um programa sobre mulheres empreendedoras, histórias de superação, de SERAM. Queriam me entrevistar, mostrar os restaurantes, contar minha trajetória. Hesitei. Nunca gostei de exposição. Mas a Camila insistiu. Mãe, sua história pode inspirar outras mulheres. Aceita? A gravação foi em julho. Equipe grande, câmeras, refletores. Me maquiaram, pentearam meu cabelo, escolheram minha roupa. Parecia artista de novela. Durante 3 dias filmaram tudo. Os restaurantes, a casa, a família. Entrevistaram as meninas, os genros, até os netos participaram. O programa foi ao ar em setembro. Mulheres que Vencem. Era o nome da série. Meu episódio era o 3º. Assisti em casa. Rodeada pela família. Era estranho me ver na televisão, ouvir minha voz contando pedaços da história. Pulei as partes mais dolorosas. Carlos virou apenas o marido, que partiu, sem nome, sem detalhes. A repercussão foi maior do que eu imaginava. Clientes novos apareceram nos restaurantes. Propostas de sociedade chegaram. Convites para palestras. De repente, virei exemplo. Eu, que só queria sobreviver, sendo chamada de inspiração. Outbrotrusa surpresa. Um envelope elegante chegou pelo correio. Um convite para um jantar beneficente. No Copacabana Palace, no Rio. Em benefício de mulheres abandonadas. A anfitriã, uma socialite da Zona Sul, que tinha visto o programa, queria me homenagear. Pensei em recusar. Rio de Janeiro ainda mexia comigo, mas algo me dizia para ir. Talvez fosse a hora de enfrentar aquela cidade, de criar memórias novas sobre as antigas. Confirmei presença. Levaria a Camila como acompanhante. A noite do evento chegou. Vestido longo preto, presente, das meninas. Joias discretas, salto alto. Luciana, deslumbrante ao meu lado, representando a nova geração. O salão do Copacabana Palace era um sonho. Lustre de cristal, orquestra. Ao vivo, garçons de luvas brancas. Fomos recebidas com champanhe. A anfitriã, Dona Ana Paula Pires, veio pessoalmente nos cumprimentar. Uma mulher elegante, sessentona, bem conservada. Lourdes, que honra! Seu programa me emocionou profundamente. Conversamos amenidades. Ela nos apresentou a outros convidados. O jantar foi servido às 9. Mesa principal, lugar de honra. Ao meu lado, empresários importantes, políticos conhecidos. Do outro lado do salão, notei uma movimentação. Alguém chegando atrasado. Não dei importância. Concentrada no discurso que teria que fazer depois da sobremesa. Foi quando eu o vi. Carlos. Mais velho, mais calvo, mais inconfundível. Acompanhado da professora, agora, sua esposa. Ela usando um vestido vermelho, berrante. Joias exageradas, típico de quem precisa mostrar que foram conduzidos a uma mesa distante, mas nossos olhos se cruzaram por um segundo. Camila apertou minha mão por baixo. Da mesa. Tinha visto também. Quer ir embora, mãe? Sussurrou. Neguei com a cabeça.
Não ia fugir, não mais. Aquela era a minha noite, a minha homenagem. Carlos que lidasse com a sua presença. O jantar prosseguiu. Entrada, prato principal, sobremesa. Finalmente a anfitriã subiu ao palco. Começou a falar sobre o projeto, sobre ajudar mulheres em situação vulnerável. Então, ela me chamou. Agora, gostaria de convidar nossa homenageada da noite. Uma mulher que transformou o abandono em força, a dor em sucesso. Lourdes Ferraz. Levantei devagar. O salão inteiro aplaudiu. Caminhei até o palco com passos firmes, de cabeça erguida. Do púlpito, eu podia ver todo o salão, inclusive a mesa onde o Carlos tentava se esconder atrás do menu. Comecei a falar. Contei a minha história. Dessa vez, completa. O marido que abandonou 3 filhas. A luta para sobreviver. As faxinas, as madrugadas, fazendo doce. O cansaço extremo, mas também as vitórias. Os restaurantes, as filhas formadas, os netos saudáveis. A voz não tremeu nenhuma vez. Hoje, eu olho para trás e agradeço. Agradeço ao homem que me abandonou, porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Nunca teria provado para as minhas filhas que uma mulher não precisa de homem para vencer. Precisa de determinação, de garra, de amor próprio. O silêncio no salão era absoluto. Continuai. Por isso esse projeto é tão importante. Toda mulher abandonada precisa. Zaba. A dor passa. A humilhação passa. Mas a força que você descobre em si mesma, essa fica para sempre. Os aplausos explodiram. Todo mundo de pé, menos uma mesa. A mesa onde o Carlos afundava na cadeira, o rosto vermelho. A professora olhava para qualquer lugar, menos para o palco. A vingança que eu esperei por anos tinha chegado, e era mais doce do que eu imaginava. Desci do palco e fui abraçada por dezenas de pessoas. Mulheres chorando, dizendo que tinham passado por situações parecidas. Homens apertando minha mão, respeitosos. No meio da confusão, alguém tocou meu ombro. Carlos? Lourdes, podemos conversar? A voz envelhecida, insegura. Olhei para Camila, que assentiu. Fomos para o terraço, com vista para a praia de Copacabana. As luzes da cidade brilhando, o barulho do mar ao fundo. Eu não sabia que você estaria aqui. Ele começou. Eu ri, sem humor. E se soubesse, não teria vindo? Ele baixou os olhos. Provavelmente não. Não tenho cara para te encarar. Pelo menos será honesto. Por que você me abandonou, Carlos? Por que abandonou elas? A pergunta que eu guardei por 12 anos saiu naturalmente. Ele suspirou, parecendo mais velho ainda. Eu não sei. Crise de meia-idade? Medo de envelhecer? Paixão idiota? Todas as alternativas parecem desculpas esfarrapadas agora. E são mesmo. Não havia piedade na minha voz. Você perdeu tudo. Sabe disso, não sabe? Ele concordou. Vejo meus filhos com Amanda. São bons meninos, mas não é a mesma coisa. Bianca, Bruna, Camila eram especiais. São especiais. Eu corrigi. E eu joguei tudo fora. Contei sobre os netos. Mostrei as fotos que eu carregava na bolsa. A Larissa tocando piano. Os gêmeos da Bruna jogando futebol. O bebê da Camila dando os primeiros passos. Vi as lágrimas nos olhos dele. Eles sabem de mim? Neguioi. Acham que o avô morreu. É mais fácil assim. Você venceu, Lourdes. Olha onde chegou. E eu vivo de aparências. A Amanda gasta mais do que eu tenho. Os meninos mal me respeitam. A empresa vai mal. É como se todo o mal que eu causei estivesse se voltando para mim. Não senti pena, nem satisfação. Só um vazio onde antes havia sentimentos. Carlos, você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. A diferença é que as minhas incluíam nossas filhas. As suas. Só você mesmo. Camila apareceu na porta. Mãe, estão chamando para as 4. Fotos. Me virei para ir? Carlos segurou meu braço. Gentilmente. Lourdes, posso pedir um favor? Diga para elas que eu sinto muito, que eu penso nelas todo dia, que eu sei que não mereço o perdão, mas nada, Carlos. Me soltei suavemente. Você não tem o direito de pedir nada.
Não depois de tanto tempo. Elas construíram vida sem você. São felizes. Não vou bagunçar isso com seu arrependimento tardio. Voltei para o salão de braços dados. Com a Camila. As fotos, os cumprimentos, as despedidas. Carlos sumiu em algum momento, levando a professora com ele. Melhor assim. Nossos caminhos se cruzaram uma última vez. E foi o suficiente. No voo de volta para São Paulo, Camila segurou minha mão. Mãe, você foi incrível. Digna, forte, elegante. Estou muito orgulhosa. Olhei minha filha, advogada de sucesso, mãe dedicada. Eu que tenho orgulho de vocês. De todas vocês. Em casa, contei para a Bianca e a Bruna. O encontro, a conversa, o pedido de perdão. Elas ouviram em silêncio. No final, Bianca falou por todas. Ele é passado, mãe. Você é nosso presente e nosso futuro. Sempre foi. E 1986 começou com uma novidade. A Prefeitura de São Paulo queria me condecorar. Medalha de honra ao mérito. Por contribuição ao empreendedorismo feminino. A cerimônia seria em março, no Teatro Municipal. Os preparativos tomaram semanas. Vestido novo, dessa vez escolhido pelas 3 filhas juntas. Azul Royal. O mesmo tom do vestido de formatura da Bianca, 12 anos antes. O círculo se fechando. Larissa, minha neta mais velha, ia levar a almofadinha com a medalha. O teatro estava lotado. Autoridades, empresários, imprensa. Minha família ocupava 2 fileiras inteiras. Filhas, genros, netos. A nova geração misturada com a anterior. Quando meu nome foi chamado, o teatro veio abaixo em aplausos. O prefeito fez o discurso. Falou sobre superação, sobre exemplo, sobre a força feminina. Colocou a medalha no meu pescoço. Flashes de câmeras, mais aplausos. No meu discurso de agradecimento, olhei para minha família e disse: essa medalha não é minha. É nossa, de cada mulher que levanta todo dia para lutar. De cada mãe que não desiste dos filhos. De cada filha que apoia a mãe. Dedico essa honra às minhas 3 filhas, Bianca, Bruna e Camila. Vocês são a minha verdadeira medalha. A festa depois foi no salão do teatro. Champanhe, Chanapês, Mushitso, Clássico. No meio da comemoração, a Camila se aproximou com um envelope. Mãe, chegou isso para você. Entregaram agora a pouco. Abri, curiosa. Uma carta, letra tremula, papel, caro. Li em silêncio. Lourdes, sei que não tenho direito, mas precisava escrever. Vi a notícia da sua medalha no Journal. Você merece isso e muito mais. Queria que soubesse que eu guardo as fotos das meninas. As únicas que eu tenho. Olho todo dia e me arrependo. Diga a elas que o pai delas morreu mesmo. Morreu naquela noite de dezembro. O homem que sobrou não merece ser chamado de pai. Mas se um dia elas perguntarem, diga que ele as amou. Do jeito errado, covarde, insuficiente. Mas amou. Carlos. Rasguei a carta em pedacinhos pequenos. Joguei no lixo mais próximo. Não ia guardar fantasmas. Não ia alimentar arrependimentos tardios. A vida era para frente, sempre para frente. E tinha 53 anos. 3 restaurantes de sucesso. Uma casa linda. 3 filhas realizadas. 7 netos saudáveis. Uma vida construída do zero. Sem Carlos. Agora, sentada nesta poltrona, confortável da minha cobertura, olho para trás e vejo o caminho. Percorrido. 50 anos, desde aquela noite que mudou tudo. E sabem o que eu descobri? A melhor vingança não foi o sucesso, foi a indiferença. Mas deixa eu contar o resto da história. 1990 trouxe mudanças. Vendi minha parte nossa. Restaurantes. Não por necessidade, mas por escolha. Queria curtir os netos. Viajar, viver. O dinheiro da venda foi suficiente para garantir meu conforto pelo resto da vida. A primeira viagem foi para a Europa. Eu, que mal tinha saído de São Paulo, atravessando o oceano. Paris, Roma, Lisboa. Em cada cidade, eu mandava postais para as meninas. Mamãe turistando. Elas brincavam. Tinha 55 anos e me sentia uma
adolescente descobrindo o mundo. Em Roma, aconteceu algo curioso. Visitando o Vaticano, encontrei uma brasileira, senhora distinta, mais ou menos da minha idade. Conversamos como brasileiros sempre fazem no exterior. Ela mencionou que era do Rio, que era professora aposentada. Meu coração acelerou. Era ela, Amanda, mais velha, mais gorda, mas ainda reconhecível. Ela não me reconheceu. E por que reconheceria? Só tinha me visto uma vez, naquele apartamento em Copacabana. Conversamos sobre a viagem, sobre a vida, até que ela disse: estou viajando sozinha. Me separei há alguns anos. Separada, Carlos e ela não tinham durado. A informação não me causou surpresa nem satisfação. Apenas confirmou o que eu sempre soube. Homem que trai uma vez, trai sempre. Não perguntei detalhes. Não queria saber. Despedi-me educadamente e segui. Me passeio. O ano 2000 chegou com uma notícia. Carlos tinha morrido. Infarto fulminante aos 65 anos. A informação veio através de uma prima distante que ainda mantinha contato. Esperei sentir algo. Qualquer coisa. Alívio? Tristeza? Nada. Era como ouvir sobre a morte de um estranho. Contei para as meninas numa reunião de família. Elas receberam a notícia com a mesma indiferença. É estranho, disse a Bianca, saber que nosso pai biológico morreu e não sentir nada. Bruna concordou. Pai e quem me cria. Nosso pai, na verdade, é você, mãe. O enterro foi no Rio. Nenhuma de nós foi. Pra quê? Chorar por quem? O homem que a gente conhecia tinha morrido havia 27 anos. O que morreu agora era um estranho que, por acaso, compartilhava nosso DNA. Duaribuli matros bisnetos. Larissa, minha primeira neta, teve um filho. Segurei aquele bebê e pensei. 4ª geração. Carlos nunca conheceu os netos. Nunca conheceria os bisnetos. Escolha dele. Perda dele. Em 2010 completei 75 anos. As meninas organizaram uma festa. Surpresa. 200 convidados. Uma retrospectiva da minha vida em fotos. Ali estava tudo. As fotos antigas da família, completa, o período de luta, os restaurantes, as formaturas, os casamentos, os netos, uma vida inteira em imagens. No meio da festa, a Larissa, já adulta, pediu a palavra. A vovó sempre foi nosso exemplo, mas hoje quero contar algo que vocês não sabem. Quando eu era criança, achava estranho não ter avô. Um dia, fuçando em gavetas, achei uma foto antiga. A vovó com um homem. Perguntei como era. Ela disse: alguém que escolheu não fazer parte da nossa história. Só anos depois eu entendi. Ela continuou: hoje eu sei toda a verdade. E sabe o que eu penso? Ainda bem que ele foi embora. Porque se ele tivesse ficado, a vovó nunca teria se tornado essa mulher incrível. Nós nunca teríamos aprendido que família de verdade é quem fica, quem luta junto, quem não desiste. O salão inteiro aplaudiu. E eu chorei. Não de tristeza, de orgulho, de realização. A mensagem tinha passado. O legado estava garantido. 2025 anos. Aposentada definitiva. Os restaurantes viraram uma rede administrada por outros. Meu nome ainda na fachada. Mas eu não precisava mais trabalhar. Passava os dias entre a casa de praia que comprei em Búzios e o apartamento em São Paulo. Numa tarde de domingo, vendo álbuns antigos com as bisnetas, uma delas perguntou: Bisa, você se arrepende de alguma coisa? Pensei: me arrependo? Do sofrimento das meninas? Claro. De ter confiado demais? Talvez. Mas do resultado final? Nunca. Sabe, querida, tudo na vida tem um propósito. Às vezes a gente demora para entender, mas um dia faz sentido. Se eu não tivesse passado pelo que passei, não seria quem sou. E eu gosto de quem me tornei. 2020 trouxe a pandemia. Isolamento, medo, incerteza, mas também união. As meninas se revezavam para cuidar de mim. Netos faziam compras, bisnetos mandavam desenhos, chamadas de videodiárias. Carlos perdeu isso tudo. A família verdadeira, o amor incondicional, a velhice amparada.
Bianca em Archisan. Bianca se aposentou. Bruna também. Camila virando desembargadora. A vida dando suas voltas completas. As filhas do contador e da dona de casa viraram uma professora respeitada, uma empresária bem-sucedida, uma magistrada importante. Sema ajuda dele. Apesar da ausência dele. E aqui estamos, 2024. Eu, contando essa história para vocês. Sabem por que resolvi contar? Porque semana passada eu recebi uma carta. Letra tremula. Papel amarelado. O filho do Carlos com a Amanda, o meio-irmão das minhas filhas, contava que estava pesquisando a história da família, que descobriu sobre nós, que queria conhecer as irmãs, que sentia muito pelo que o pai fez, que a mãe, antes de morrer, pediu perdão, que eles também sofreram com o jeito do Carlos, que ele traiu a Amanda também, que abandonou a segunda família como abandonou a primeira. Li a carta para as meninas. Elas decidiram. Não queriam contato. O passado devia ficar no passado. Não guardavam rancor dos meio-irmãos. Mas também não sentiam nenhuma conexão. Família não é sangue. É escolha. E eles não faziam parte da nossa escolha. Respondi educadamente. Desejei felicidades. Mas deixei claro. A história de Carlos conosco terminou em dezembro de 1973. O que veio depois não nos pertence. Não nos interessa. Hoje, quando mulheres mais jovens me procuram, quando pedem conselhos, quando choram por maridos que partiram, eu digo sempre a mesma coisa. A dor passa. O abandono dói, mas fortalece. A traição machuca, mas liberta. No fim, você descobre que o é forte do que imaginava. E sobre vingança? A pergunta que todo mundo faz. Querem saber se eu me vinguei? Se fiz ela pagar? Claro que sim, mas não como vocês imaginam. Minha vingança foi viver bem, foi ser feliz, foi criar 3 mulheres maravilhosas, foi construir um império do nada, foi provar que eu não precisava dele, pra nada. A maior vingança foi a indiferença. Chegou um ponto em que o Carlos simplesmente não importava mais. Não ocupava espaço na minha mente, não causava dor no meu coração. Virou uma nota de rodapé numa história muito maior. Ele viveu e morreu em Copacabana, num apartamento de frente para o mar. Eu vivo numa cobertura em São Paulo, rodeada de amor. Ele teve uma segunda família, também o abandonou no fim. Eu tenho 3 filhas, 7 netos, 15 bisnetos. Elle mourut arrependido. Eu vou morrer realizada. No final, meus queridos, a vida é justa. Pode demorar, pode durar, mas ela é justa. Carlos escolheu o prazer momentâneo. Eu escolhi a construção sólida. Ele apostou na paixão. Eu apostei no amor. Ele fugiu da responsabilidade. E eu abracei. Hoje, aos 82 anos, posso dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dia de exaustão. Valeu a pena, porque no fim o que fica não é o que a gente perdeu. É o que a gente construiu. Não é quem nos abandonou. E quem ficou? Carlos achava que estava me deixando sem nada. Mal sabia ele que estava me dando tudo. A chance de renascer, de me descobrir. De provar o meu valor. Obrigada, Carlos. Obrigada por ter ido embora. Foi o melhor presente que você poderia ter me dado. E assim termina a minha história. Uma história de dor que virou força. De abandono que virou libertação. De traição que virou superação. Uma história que começou com um homem saindo pela porta e terminou com uma mulher conquistando o mundo. Para todas vocês que me assistem, que passam por algo parecido, lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, valem mais do que pensam, merecem mais do que aceitam. Não deixem ninguém dizer o contrário. Não deixem ninguém diminuir o seu valor. A vida continua, com ou sem eles. E cuidaram. Sem eles pode ser muito, muito melhor. Palavra de quem viveu para contar a história. Palavra de Lourdes Ferraz. Mãe, avó, bisavó, empresário, vencedora, sobrevivente, mulher, simplesmente mulher. E isso sempre foi o suficiente. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E lembrem-se, a melhor vingança
É viver bem. Sempre foi. Sempre será. Até o fim. Meus queridos, por favor, não se esqueçam de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!